bom dia. Vamos dar início aí à nossa aula de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, a aula de hoje vai ser uma revisão, né? Como vocês estão sabendo, a gente vai ter aí a semana de provas, certo? Então, eu vou começar fazendo uma revisão para vocês e depois a gente vai dar continuidade, conhecendo mais um pouco sobre polígonos, certo? Então, a gente vai iniciar com a revisão para a prova, certo? Então, eu vou chamar a atenção de vocês para aquelas partes em que eu pedi lá na prova, tá bom? Então, vamos lá. A revisão da primeira parte aí que a gente trabalhou, uma parte, duas partes, várias partes. Bom, nós iniciamos trabalhando frações, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aí de fração é o número que vai acima do traço, ele é chamado de numerador. Então, o número 1, aí, ó, que está acima do traço, é chamado de numerador. Diz o número de partes e que estamos considerando. Ou seja, porque você pode considerar tanto a parte que está pintada da figura, ou como a parte que está em branco. Sempre nós temos que observar o que é que está pedindo na questão, certo? O número que vai abaixo do traço, ele é chamado de denominador. Por que denominador? O próprio nome já diz, denominar, ou seja, dar o nome para a fração, certo? E representa o número total de partes em que o todo foi dividido, certo? Então, numa figura, eu vou olhar quantas partes a figura está dividida. Então, aquele número ele vai ser o meu denominador. E o número de cima, que vai ser o numerador, vai ser o que está sendo considerado na questão. No caso, pode ser as partes pintadas, as partes em branco. Se for, por exemplo, no bolo, numa pizza, a parte que alguém comeu, a parte que sobrou, tá certo? Sempre a gente tem que observar o que está pedindo na questão, tá bom? Dando continuidade, eu coloquei aí um exemplo que a gente viu, né, nas nossas aulas, só para a gente relembrar, tá bom? Então, diz aí, ó. Veja os bolos que Dorothy fez. As formas que ela usou têm o mesmo tamanho. Então, ela tem uma forma que está dividida em 4 partes do mesmo tamanho. Este foi o primeiro. Então, na letra A, pergunta: quantas partes do bolo são de chocolate? Nós temos aí que o bolo está dividido em 4 partes e nós temos 2 aí de marronzinho aí, que quer dizer que é de chocolate. Então, 2 partes é de chocolate. Letra B. Qual é a fração que podemos escrever para indicar essas partes? Então, podemos escrever 2/4. Por quê? 2 é a parte que está sendo considerada na questão, que é as partes de chocolate. Então, eu tenho 2 partes, então o numerador vai ser o número 2. E 4, o denominador, é em quantas partes está dividida. No caso aí, a forma, tá bom? Então, 2/4. E como se lê essa fração? Então, lê-se 2/4. Nós temos aí, vocês podem dar uma olhadinha na tabelinha de vocês, que tem como a gente chama na fração o denominador. Numerador sempre a gente vai ler da mesma forma. E o denominador vai ter os nomezinhos que a gente vai chamar cada número, tá certo? Tem uma tabelazinha aí para vocês darem uma olhadinha na apostila. Dando continuidade, eu dei outro exemplo aqui, onde diz o seguinte: todos esses triângulos são de mesmo tamanho. Triângulos não, retângulos, desculpa. São de mesmo tamanho. E foram divididos em 10 partes iguais. Então, nós temos um retângulo em que ele foi dividido em 10 partes iguais. Para cada um deles, escreva a fração que representa a parte pintada e a que representa a parte que ficou em branco. Então, nós vamos representar em fração, tá bom? A parte
pintada em fração e a parte em branco também em fração. Então, lembrando o quê? Eu falei que o denominador é em quantas partes a figura, o inteiro foi dividido, tá certo? Então, o retângulo ele foi dividido em 10 partes. Então, meu denominador é 10, certo? E primeiro ele pergunta, quantas partes foram pintadas? Eu olhando para o retângulo, eu consigo observar que tem 3 partes pintadas. Então, das 10, 3 estão pintadas. Então, vai ficar 3 décimos. E a parte em branco? Então, das 10, a mesma coisa, meu denominador é o todo, em quantas partes o retângulo foi dividido. Então, meu denominador é 10. E quantas partes está em branco? Então, 7. Então, a gente vai colocar 7 décimos, certo? Bom, nós vimos aí exemplos de frações, o que a gente trabalhou, né? E agora, nós vamos dar uma revisadazinha no volume, que foi também trabalhado nas nossas aulas, tá bom? Então, diz o seguinte. Para cada pilha apresentada, indique a quantidade de cubinhos em cada uma das camadas e calcule o volume total. Então, aí, através do cubo, nós vamos calcular o valor do volume, tá certo? Dessa pilha que está representada aí, apresentada para vocês. Então, vamos lá. Começando da terceira camada, nós temos uma fila com 4 cubinhos. Na terceira camada, não é isso? Nós temos uma fila com 4 cubinhos, não é verdade? Na segunda camada, nós temos 2 filas, né? Nós já vimos aí que são 2 filas com 4 cubinhos em cada. Presta atenção que é em cada fila. Não é o total das 2 camadas, tá bom? Cubinhos cada, então cada fila. Então, tem 4 cubinhos em cada fila, tá bom? E na primeira camada, também da mesma forma. Eu tenho 2 filas, cada fila com 4 cubinhos, tá bom? Não é o total. Agora, para me saber o volume, eu posso contar a quantidade de cubinhos, tá bom? E eu vou verificar que eu tenho 20 cubinhos. Nós tanto aprendemos dessa forma, como também aprendemos com a multiplicação, tá certo? Na multiplicação, da mesma forma. Vou ver multiplicar o número da camada pelo número de fila, pelo número de cubinhos em cada fila, tá certo? Da mesma forma. Só dando uma relembrada aí, para que vocês possam fazer a prova direitinho, tá bom? Então, encerrando aí o que a gente trabalhou, na prova só vai ser fração e volume. Nós vamos retomar o conteúdo a partir da correção das páginas que eu passei para vocês, que foi a 18, a 19 e a 20, certo? Então, a primeira questão, lápis na mão, tem aí, marque com vermelho os ângulos agudos, com verde os ângulos obtusos das figuras e marque com laranja os ângulos de 90 graus. Bom, como não mostra aí as cores vermelho, laranja e verde para vocês, eu vou mostrar a diferença deles para que vocês possam identificar o ângulo agudo, o reto e o obtuso. Bom, o vermelho, que ele diz que são os ângulos agudos, tá aí mostrando para vocês na figura o arcozinho em branco, ou seja, não está pintado. Esses está representando os ângulos agudos. Com verde, os ângulos obtusos, certo? Então, aí não tinha como colocar verde, mas está o arcozinho pintado. Então, esses que está o arcozinho pintado é o ângulo obtuso. Marque com laranja os ângulos de 90 graus. Então, os ângulos de 90 graus, esses que é um quadradinho com um pontinho no meio. Então, observem aí direitinho se vocês fizeram corretamente. Bom, na letra A, diz o seguinte. Use o espaço livre na malha quadriculada
para desenhar um triângulo só com ângulos agudos. Marque os ângulos dessa figura do mesmo modo que fez nas anteriores. Então, você iria, na malha quadriculada, desenhar um triângulo só com ângulos agudos, certo? E marcar esses ângulos do modo que vocês fizeram, que a gente fez na questão anterior, tá bom? Na letra B, diz assim: será que dá para desenhar um triângulo com dois ângulos de 90 graus? Então, eu coloquei aí, eu tentei desenhar para vocês verem aí. Então, nós temos aí a linha AC paralela à linha BD. Então, ao construir dois ângulos retos, como está construído aí para vocês, sobre uma linha, construímos duas linhas paralelas. E isso não possibilita fechar o ângulo. Então, vamos para a pergunta. Será que dá para desenhar um triângulo? Não, né, gente? Então, aí não tem como a gente desenhar um triângulo. Por quê? Porque não vai possibilitar fechar o ângulo, certo? Então, a resposta aí é não. Na segunda questão, tem assim: destaque os triângulos do material de apoio e cole-os no espaço conforme a indicação das etiquetas. Então, nessa questão, nós temos 3 etiquetas em que vocês iriam utilizar o material de apoio, destacar os triângulos e colocar cada triângulo no seu localzinho aí. O primeiro, você ia colocar um triângulo com os 3 lados iguais, tá certo? No segundo espaço, você ia colocar o triângulo com apenas 2 lados iguais. E no terceiro, um triângulo com os 3 lados diferentes. Então, no primeiro, a gente ia colocar um triângulo com 3 lados iguais, que no caso é um triângulo, como a gente viu, é um triângulo equilátero, tá certo? No segundo, um triângulo com 2 lados iguais, que no caso é um triângulo isósceles. E no terceiro, um triângulo com os 3 lados diferentes, que é chamado de triângulo escaleno, tá bom? Dando continuidade, ele diz: podemos identificar os polígonos usando letras maiúsculas para indicar os vértices. Então, aí, no exemplo, foi utilizado 3 letras maiúsculas A, B, C. É isso? A letra pode também servir para nomear o ângulo. Então, para dar nome às letras, vocês poderão colocar para dar nome ao seu triângulo. Então, no caso desse triângulo feito aí, é o triângulo ABC. Então, foi dado nome ao triângulo. Então, o triângulo é ABC. Tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, certo? Na letra A, diz aí: indique os vértices dos triângulos que você colou. Você colou lá os triângulos, né? Cada um no seu localzinho, com letras à sua escolha. Então, você ia dar letras, colocar letras de sua preferência em cada lado, pontozinho, né? Do triângulo, cada vértice do triângulo. Atente-se para que não fiquem 2 triângulos com o mesmo nome, tá bom? Então, triângulo equilátero, lembrando mais uma vez, é o que tem todos os lados iguais. O triângulo que tem apenas 2 lados iguais é chamado de triângulo isósceles. E o que tem os 3 lados de tamanhos diferentes é chamado de triângulo escaleno. Tá bom? Então, na letra B, qual é o nome do seu triângulo equilátero? Eu falei para vocês que quando a gente coloca as letras em cada vértice, as letrinhas maiúsculas, você dá nome ao seu triângulo, tá bom? Então, qual foi o nome de seu triângulo equilátero? Então, você ia colocar letras diferentes para cada um, para que não ficasse o mesmo nome, tá bom? E aí é pessoal, você poderia usar as letras que quisesse. Então, o nome do seu triângulo aí é o da sua preferência.
Na letra C, qual é o nome do seu triângulo isósceles? Então, quais foram as letras que você utilizou nesse triângulo isósceles? E no D, qual é o nome do seu triângulo escaleno? Então, no triângulo escaleno, quais foram as letras que você colocou? Então, você ia colocar aí na letra D, certo? Todas as respostas aí são pessoal, tá bom? Na terceira questão, diz assim: observe esta faixa decorativa feita apenas com triângulos. Observando essa faixa decorativa, a gente pode verificar que ela é feita de triângulos, certo? Você pode olhar que ela tem formatos de triângulos, com duas cores aí, né? O roxo e o azul. Então, na letra A, pergunta: de que tipo são os triângulos da faixa da página anterior? Então, são triângulos equiláteros, isósceles ou escaleno? Então, se você observar aí na imagem, nós temos que são triângulos isósceles. Por quê? Porque eles têm dois lados de mesma medida. Na letra B, diz: como são os ângulos desse triângulo? Então, se ele tem dois lados de mesmo tamanho, ele é chamado de triângulo isósceles. Como são os ângulos desse triângulo na letra B? Então, um ângulo é reto e os outros são agudos. Em cada triângulo da faixa decorativa, eu tenho um ângulo reto e dois ângulos agudos, que são ângulos que é menor que 90 graus, certo? Dando continuidade, nós vamos para a questão 4, onde diz: observe cada triângulo a seguir e indique se é equilátero, isósceles ou escaleno. Se ficar em dúvida, use uma régua para medir os lados. Então, nós temos aí o triângulo na letra A, em que o nome do triângulo é ALO. As letras que foram identificadas no triângulo foram as letras ALO. E dá para perceber que todos os lados desse triângulo é igual. Então, os lados são iguais. O triângulo ALO é um triângulo equilátero. Por quê? Porque tem todos os lados da mesma medida. Na letra B, nós temos outro triângulo, certo? Nesse triângulo, dois lados são iguais. Então, o triângulo GIL, que é o nome do triângulo, é um triângulo isósceles. Por quê? Porque tem apenas dois lados com a mesma medida. Dois lados são iguais. Na letra C, nós temos aí três lados diferentes. Então, esse triângulo, nenhum dos lados dele é igual. Todos são de tamanho diferente. Então, o triângulo BOM é um triângulo escaleno. Por que escaleno? Porque tem os três lados com medidas diferentes. Na letra D, nós temos dois lados são iguais. Quando o triângulo tem dois lados iguais, nós chamamos de triângulo isósceles. Então, o triângulo MAU é um triângulo isósceles. Dando continuidade, nós vamos para a questão 5. Se você construir um triângulo sem se preocupar com as medidas, sem usar uma régua, né? Sem se preocupar com a medida, o mais provável é que ele seja escaleno. Vamos tentar? Porque, já que você não vai se preocupar com a medida, então é provável que nenhum dos lados do seu triângulo esteja exatamente os tamanhos iguais. Por isso que ele diz, é provável que você tenha desenhado um triângulo escaleno. Por quê? Porque nenhum dos três lados vai ter exatamente a mesma medida. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Use a régua para traçar uma linha horizontal de qualquer tamanho, bem embaixo no quadro. Marque o começo com o ponto A e o final com o ponto B. Segundo ponto. Marque um ponto qualquer acima da linha horizontal.
Esse é o ponto C. Depois, terceiro ponto, use a régua para unir o ponto C com o ponto B e depois o ponto C com o ponto A. Bom, está pronto aí o seu triângulo ABC. De que tipo ele é? Então, como é o nome do seu triângulo? Então, você vai colocar aí para vocês. Se vocês não usaram a régua com a medida exatamente igual, provavelmente o seu triângulo vai ser um triângulo escaleno, certo? Então, vocês vão colocar aí isso que eu deixei pessoal, que vocês queriam criar, bom? Bom, dando continuidade aí, nós temos o seguindo pistas, né? Que ele vai ensinar para vocês construir um triângulo, tá bom? Então, vamos lá. Para construir um triângulo isósceles, você pode fazer assim. Então, vamos lá. Primeiro passo. Trace uma linha reta horizontal e indique o início e o fim dela, com letras maiúsculas. Marque um ponto no meio do comprimento dessa linha. Então, foi feita uma linha reta. Nessa linha foi colocado 2 pontos de início e de fim. O início, letra M, e o final, letra M. E marcar um ponto no meio. Então, foi marcado o ponto no meio entre essas duas letras, M e N. Segundo passo. Por esse ponto, trace uma linha perpendicular à primeira e marque um ponto qualquer sobre ela. Indique esse ponto com outra letra maiúscula. Então, onde eu fiz um meiozinho, um pontinho central lá, eu vou traçar uma linha perpendicular, certo? E vou colocar também uma letra maiúscula nesse ponto, que foi colocado o ponto P. E vocês podem verificar aí que formou um ângulo de 90 graus. Duas retas, né? Uma perpendicular à outra, formando um ângulo de 90 graus. Terceiro passo. Una esse último ponto aos outros dois com linhas retas. E está pronto o seu triângulo isósceles. Então, vocês acabaram de montar aí o triângulo isósceles, tá bom? Dando continuidade, nós vamos ver agora a construção de um triângulo equilátero. Então, a construção de um triângulo equilátero é um pouco mais trabalhoso, porque esse tipo de triângulo precisa ter os 3 ângulos iguais. Isso? Ter os 3 lados com a mesma medida. Para isso, destaque do material de apoio e monte um molde para o ângulo desse triângulo. A parte azul é a medida do ângulo do triângulo equilátero. É um ângulo de 60 graus, certo? Então, vocês iriam destacar do material de apoio e agora nós vamos para o passo a passo ensinar direitinho. Primeiro, posicione seu molde em qualquer lugar da página e trace com lápis uma linha ao longo de um dos lados. Então, você iria traçar aí a primeira linha. Segundo, em seguida, trace uma linha no outro lado e retire o molde. Então, foi traçado 2 linhas e agora você vai retirar o seu molde. Terceiro passo, você vai obter um desenho parecido com esse. Aqui para vocês, como eu tenho que aumentar um pouco a imagem, desconfigura um pouquinho. Mas aí na apostila de vocês tem como vocês verificar direitinho, tá bom? 4. Use sua régua para ajustar bem o cantinho do ângulo e faça as 2 linhas com o mesmo comprimento. 5. Depois é só fechar o triângulo com uma linha reta. Então, depois aí, o último passo, fechar o triângulo e está pronto o seu triângulo. E agora você vai conferir a medida desse último lado, que deve ser a mesma dos outros 2, porque se trata de um triângulo equilátero. E os 3 lados têm que ter a mesma medida. Usando o molde, confira as medidas dos outros ângulos. Então, você pode estar usando aí o seu molde para descobrir se é um triângulo equilátero, se ele é isósceles ou se ele é
escaleno, tá bom? Bom, ainda na mesma página tem lá embaixo, construa os seus triângulos no espaço a seguir. Então, aí você ia construir no primeiro espaço um triângulo isósceles, eu dei um exemplo aí para vocês, não é isso? E no outro lado, um triângulo equilátero, tá bom? Tá mostrando aí para vocês 2 exemplos que não precisa ser exatamente esse. Vocês podem dar nome diferente, colocar as letrinhas maiúsculas aí da maneira que vocês quisessem, tá bom? Aí eu tô dando só um exemplo. Bom, concluindo aqui a nossa aula de hoje, eu vou deixar para vocês a agenda, caderno de atividades, página 34 e 35. Bom, não precisa se preocupar em fazer logo essas atividades, porque vai estar na semana de prova, você vai dar uma revisada no conteúdo estudado. Qualquer dúvida, vocês vão me procurar no privado, tá bom? E depois que vocês realizarem a prova, é que vocês vão fazer as atividades, tá bom? Sem pressa, faça primeiro sua prova, antes da prova, dá uma olhadinha na apostila, certo? Qualquer dúvida, me procura no privado, tá bom? Então, uma boa prova, bons estudos e qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar cada um de vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.